Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, visita-nos nesta tarde, Senhor. Visita-nos nessa tarde, ó Pai. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai querido, Pai amado, entramos na tua presença neste instante. Primeiramente para reconhecer o quão pequenos somos e o quanto carecemos da tua misericórdia. Pai amado, estamos aqui entrando na tua presença com o coração humilhado perante a ti, abrindo, Deus, rasgando o nosso coração, dizendo que nós somos nada, nós somos pó e nós carecemos diariamente das tuas misericórdias. Por isso, Pai Santo, venha visitar-nos nessa tarde, Senhor. Que a Tua palavra possa ser dita de forma clara, concisa, objetiva e que o Senhor, nosso Deus, possa visitar-nos através do Seu Santo Espírito a cada um dos lares que entrarem nessa live. Senhor, que as pessoas que entrarem nessa live possam ser pessoas que tenham um coração ensinável, um coração dependente de Ti, um coração disposto a aprender da Tua palavra, um coração que realmente queira entender de fato o que é estar na tua presença, o que é te servir de todo o coração, o que é dedicar a vida a ti, e que cada um que entre aqui, Senhor Deus, possa realmente estar disposta a mudar aquilo que o Senhor tocar, aquilo que o Senhor dizer, aquilo que o Senhor nos impelir a fazer, Pai. Pai querido, já de antemão também, peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, nossas fraquezas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mande proteção através dos teus anjos para os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, os esposos, as esposas que estão trabalhando, as crianças, os filhos que estão na escola. Que o Senhor de antemão já mande uma multidão de anjos para protegê-los nesse instante, ó Deus. Que enquanto estivermos ouvindo a tua palavra, que nada possa nos distrair, mas que o Senhor possa tomar conta de cada segundo dos nossos amados. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade. Abençoe essa conexão, abençoe essa live, que o Senhor possa estar do início ao fim presente em cada palavra e que não venha do meu coração, que não venha do meu entendimento, mas que sim, que venha do entendimento dos céus. E é assim que eu te peço e rogo humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu lar nesse instante, que a paz que excede todo entendimento possa invadir o seu lar, que você possa compreender tudo que for falado hoje nessa live, que o Senhor nosso Deus possa visitar, ministrar, acompanhar e fazer morada no seu coração nessa tarde. Eu confesso a vocês que tenho tido dias muito difíceis, de lutas, de ataques espirituais, de sonhos terríveis. Eu tenho tido muitos pesadelos em conexão com aquilo que a gente tem falado aqui na live. Nós temos visto o ataque do inimigo em todo momento na nossa vida. E o que eu preciso que você entenda é que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra aquele que está da sua direita, da sua esquerda, muito pelo contrário, a nossa luta é contra principados e potestades. E quando eu falo isso, eu falo de todo o coração, porque como nós temos aqui o hábito de falar de ovelhas e lobos aqui na live,
Muitas pessoas acham que a gente está falando mal de outras pessoas, que a gente está julgando outras pessoas, ou que até mesmo que a gente está levantando algum falso testemunho, enfim, em relação a pessoas. Mas o que eu venho te dizer aqui é que a nossa luta não é contra as pessoas em específico, porque Deus Todo-Poderoso, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Então, assim, não acredite que aquilo que aquelas pessoas estão fazendo com você, falando mal de você, trazendo fofoca, trazendo divisão no seu lar, trazendo inveja, trazendo palavras ruins de maldição para sua casa, não acredite que isso é apenas vindo daquelas pessoas. Tem um mal muito maior sobre nós, muito maior, e que está a todo momento querendo nos destruir, nos diminuir, fazer com que nós acreditemos que nós não somos nada, não somos ninguém, nós não precisamos de nada superior e mais. Não acredite nas mentiras que essas pessoas falam. Bom, de antemão, para quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou intercessora desse canal. Então, se você quer uma intercessora para sua vida, para sua casa, para sua família, para a obra, né? De repente você trabalha no ministério e você gostaria de ter uma intercessora, basta você seguir o nosso canal, por conta também da intercessão, né? Porque eu intercedo por todos os inscritos. Eu tenho tido dias de ataques espirituais severos, né? 2 noites passadas, antes da gente entrar na palavra, que hoje eu vou falar sobre o nosso jejum, e vou falar também sobre alguns itens que a gente não deve ter na nossa casa. Inclusive, na semana passada, eu não falei de um dos itens importantíssimos que a gente precisa tirar da nossa vestimenta, nos itens da nova era. Então, eu quero voltar a dizer sobre isso, porque ficou faltando 1 ou 2 itens, eu não me recordo, 1 ou 2 itens ficaram faltando. Não, foi um item só, porque 1 ou 2, eu vou falar os 2, né? Ficaram faltando para aqueles itens que a gente tem deixado entrar nas nossas casas e que, na verdade, são itens da nova era, são itens que estão trazendo o ocultismo para dentro das nossas casas, né? Então nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar muito atentos a isso. Bom, hoje a palavra vai ser, eu vou já deixar aqui, deixa eu ver qual que eu vou ler primeiro. Primeiro a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16. 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler a partir do verso 16. Bom, eu vou esperar mais pessoas entrarem na live para a gente poder ler a palavra. E eu queria falar um pouco sobre o jejum, né? Que nós fazemos aqui no canal. Para quem não está habituado aqui a participar das nossas lives e não conhece, né, o nosso canal, nós fazemos jejum todo dia 1º, 2 e 3 do mês, né? O nosso jejum, ele é dividido em quem faz o jejum que não come, né, não come certo horário, né? O nosso jejum ele vai das 6 da manhã às 18 horas da tarde. E nós temos também pessoas que fazem consagração. O que é isso? São pessoas que fazem o propósito de não comer certo alimento esses 3 dias, né? Ambos... Ô, Marta, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ambos são para que o espírito de discernimento, de sabedoria invada a nossa vida, invada a nossa alma, invada nosso coração. Então, o jejum, ele nada mais é para que nós tenhamos mais entendimento do que tem acontecido na nossa vida. Então, se você é uma pessoa que está tendo ataques espirituais como eu, está tendo pesadelos, né, pesadelos com cães raivosos, pesadelos com serpentes, com cobras, pesadelos com sangue, né, pesadelos com pessoas que já morreram, pesadelos com alianças, pactos, contratos, acordos, casamentos, pessoas pegando na sua mão e acordando algo que você não tem a mínima ideia do que seja, né? Eu tive um sonho esses dias que eu entrava num lugar e eu ia
eu ia me casar com alguém que eu não conhecia. Então é nitidamente um sonho espiritual pesado, de um ataque espiritual pesado. O inimigo quer de todas as formas que nós renovemos pactos que os nossos antepassados fizeram, né? Não é o tema da live hoje, né? Eu ainda estou preparando uma série de lives, né? Nós vamos ter uma sequência de 3 lives falando sobre a maldição hereditária. Vai ser forte. Olha, é um tema que eu acredito que boa parte dos ataques espirituais que eu tenho tido nos sonhos é porque o inimigo não quer de forma nenhuma que esse assunto seja falado aqui no nosso canal. É um assunto pouco falado nas igrejas, pouco falado nas paróquias, nas comunidades. Os padres, pastores, líderes religiosos são aqueles que costumam trazer apenas palavras de paz, alegria, amor, prosperidade, dizendo que o sangue de Jesus cobre todos os pecados, dizendo que você está livre de todas as amarras. Então são mensagens carregadas do amor de Deus e da misericórdia do nosso Deus, e não há nada de errado nisso. Só que, infelizmente, né, eu não sei se vocês concordam comigo, se você não concordar também não tem problema nenhum, você pode deixar um comentário aqui nessa live, que inclusive, né, vale ressaltar que essa live não tem placa de igreja, não tem denominação, não tem religião e não tem muito menos dogmas tradicionais. Aqui nós servimos ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aqui nós seguimos uma palavra, que é essa daqui, que é a Bíblia Sagrada. É só isso que nós falamos aqui nas lives, amém? Bom, eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, mas eu já fiz várias vezes. Desde que eu era criança, eu sempre achava estranho uma coisa. E pode ser que você concorde comigo, né? Antes da gente entrar no assunto da live de hoje, que hoje eu vou falar sobre alguns itens que a gente não pode ter na nossa casa, e eu vou aproveitar também para falar do nosso jejum do dia 1º. Obrigada, Silvana, Deus abençoe pela rosa. Queridos e queridas, não sei se você tinha tem isso no seu coração, não sei, né? Pode ser que você já tenha a resposta para a pergunta que eu vou fazer agora. Mas uma das coisas que me incomoda muito, e aqui eu não estou criticando nenhum tipo de comunidade religiosa, nem muito menos igreja, muito menos nada. Eu não estou criticando nenhuma delas. Eu apenas estou fazendo um apontamento, tá? Algo que me incomoda. É só isso que eu vou fazer agora. Algo que me incomoda profundamente é ver que pessoas frequentam comunidades religiosas, centros, paróquias, igrejas, templos, eu esqueci o nome da mesquitas. Bom, qualquer tipo de aglomeração religiosa. Existe muita pobreza, muita escassez, existe muita tristeza, existe muita guerra familiar. E quando eu digo isso, eu digo que existe muitos vícios. As pessoas entram num problema e saem de outro. As pessoas sempre estão reclamando de algo. Sempre reclamando. Tanto que existem cultos, existem igrejas, inclusive, que já está na sua agenda da semana cultos de prosperidade e libertação. E nós vemos pessoas que estão ali 5, 10, 20, 30 anos, 40 anos, e sempre com o mesmo problema, a mesma reclamação, a mesma dor. Isso é algo que sempre me incomodou muito. Por que essa pessoa não teve livramento ainda? Por que essa pessoa ainda sofre com vícios na família? Por que essa pessoa ainda sofre com escassez na família? Por que essa pessoa ainda sofre com
esterilidade na família, famílias que as famílias não conseguem ter mais de um filho. Por que essas pessoas sofrem com divórcios na família, né? A avó se divorciou, separou, foi mãe solteira, a filha foi mãe solteira e agora a mãe foi mãe solteira e a filha agora é mãe solteira. Uma das coisas que me incomodam muito, é por quê? Por que esse mal ainda não foi tirado? Por que tem ciclos? Por que tem ciclos, né? E é algo que sempre me incomodou, mas não foi algo que eu tive resposta. Ninguém conseguiu me dar resposta, né? E eu, depois que comecei a estudar mais profundamente a palavra de Deus, e depois que eu comecei a estudar profetas, pastores, estudiosos de fora do Brasil, né? Eu comecei a entender que existe algo por trás disso. Existe algo por trás desses ciclos de coisas ruins que acontecem, né? E o que está por trás disso nada mais são do que as maldições hereditárias que são ditas em Êxodo 20, né? Ali quando o Senhor nosso Deus diz que Ele traria a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Bom, não é o assunto da live. Eu só estou fazendo esse comentário porque pode ser que você se pergunte também, por que nas igrejas não fala muito isso? É por isso. Porque as igrejas apenas estão falando sobre você. Está falando sobre a sua conduta. Está falando apenas sobre a sua autorresponsabilidade em pedir perdão pelos seus pecados, em ter uma vida de santificação com Cristo. Mas nas igrejas não se fala do que se passou nos seus antepassados. E e se tem uma coisa que Deus honra, são alianças. E as alianças que os seus antepassados fizeram com você, elas podem ter influência na sua vida hoje. Bom, esse é o assunto, né, da linha de lives que nós vamos fazer sobre maldição hereditária. Essa vai ser a introdução, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre alguns itens que a gente não deve ter nas nossas casas, itens que estão sendo colocados de propósito para bloquear bênçãos na sua casa, bloquear que o Espírito Santo de Deus venha visitar muitas vezes você naquele lugar, porque o que acontece? A própria palavra diz, o ocultismo fica no oculto, fica escondido, fica maquiado, fica camuflado, você não tem muita certeza do que é, né? E como a gente teve uma sequência de lives semana passada sobre ocultismo, ficaram faltando 2 itens que eu não falei. Um deles eu sei que eu não falei, eu esqueci mesmo. Ficou aqui na lista e depois que terminou a live que eu fui ver que eu não falei. E um outro eu acho que eu falei, mas eu não tenho certeza. Então eu vou falar dos 2. Vou falar dos 2. Souza Wilson, eu convido você a ler o Salmo 122. Lá você vai ter que nós somos a favor da paz em Israel, tá bom? Salmo 122, tá bom, amado? Salmo 122, medita, né? E eu espero que o Espírito Santo fale no seu coração através desse salmo, amém? É por isso que nós defendemos a paz em Israel. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde para quem não dei boa tarde, a paz do Senhor. Bom, nós tivemos a sequência de lives, né, falando sobre ocultismo, e ficaram faltando 2 itens. Então, antes de eu entrar no assunto da live, que hoje eu vou falar de alguns itens que a gente não pode ter na nossa casa, e eu vou falar da importância do jejum que nós vamos fazer agora no dia 1º, vou explicar também como que vai ser esse jejum, lembrando que esse jejum ele vai ser corporativo. O que é um jejum corporativo, né? Vocês devem ter ouvido dizer que na semana passada eu comentei com os irmãos que eu estava em jejum, né? Não sei se vocês se recordam na live, mas eu fiz um jejum de 5 dias e eu tive alguns pesadelos, né? Amém, Selma. Né, se os irmãos quiserem, se vocês quiserem, eu posso falar sobre os sonhos que eu tive no final da live, tá? Eu posso falar um pouco. Foram sonhos de ataque espiritual. Foi ataque espiritual puro. Eu vi
demônios encarnados, quer dizer, foi uma coisa assim tremenda, tremenda. Mas não é esse o tema da live. Vamos lá. Quais foram os 2 itens do ocultismo que a gente não falou nas lives da semana passada? O primeiro, que eu até peço perdão para os amados, eu realmente, eu li, engraçado, eu tava com a lista na minha frente, mas eu acredito, amém, Selma, Deus abençoe, eu acredito que seja, por conta do horário, não sei o que foi, eu realmente passou batido. Um dos itens do ocultismo que é muito utilizado hoje em dia e que eu preciso que vocês estejam muito, muito atentos para que esses itens não entrem nas suas casas, são roupas, camisetas com estampas da nova era. Estampas da nova era. Oi, Cris, tudo bem? Deus abençoe. Quais são as estampas que evocam presença de ocultismo nas nossas vestes? Quais são as estampas, tá? Antes de eu falar das estampas, eu quero ler um versículo para os irmãos, tá? Eu já tinha pedido para os irmãos, inclusive, abrir em 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler a partir do verso 16 e o verso 22 é o verso que eu vou dar destaque, tá bom? E aí eu vou falar sobre as estampas que a gente tem que evitar de adquirir e de vestir, tá bom? Vamos lá. Assim diz 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16. Regozijai-vos sempre. Regozijar é se alegrar, né? Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas. Esse é um dos versículos que eu quero que vocês tenham muita atenção, né, durante a live, que eu vou falar sobre isso. Julgai todas as coisas. Vejam que não são pessoas, são coisas, tá bom? Retende o que é bom. Então, nós precisamos ter discernimento. Isso mesmo, gente. Obrigada, Selma, por me lembrar. Vamos dar like para essa live, para que essa live possa chegar para mais pessoas, tá bom? Existem muitas vidas, muitas pessoas que não receberam a sua bênção, não receberam a sua libertação, o seu livramento, a sua virada de cativeiro, porque estão ainda com itens que evocam o inimigo dentro de suas casas. E isso é muito sério. Inclusive, eu até posso fazer uma live... A próxima live eu posso falar sobre itens que não permitem que você receba a sua bênção. Itens que não permitem que você receba a sua bênção. Quais são os itens que não permitem que você receba a sua bênção? E é por isso que muitas pessoas não receberam livramento de vícios, livramento de repente está pedindo emprego há muito tempo, ou então nunca consegue ficar fixo no emprego. Eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu já tô com ela pronta, inclusive. Eu já tô com ela, já coloquei no meu caderninho os itens e vai ser o tema de uma próxima live, tá bom? O 21 diz isso, julgai todas as coisas, tá? Vejam, amados, não está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 5, 21, pra gente julgar as pessoas, tá? Não está dizendo aqui para a gente julgar as pessoas. Aqui está falando para a gente julgar as coisas, os itens. Então, vestimentas, enfeites, ornamentos que você coloca na sua casa, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo que é coisa, tudo que é considerado material. Aqui a palavra de Tessalonicenses diz que nós devemos julgar. Amém. Vou fazer assim, viu, Kel? Vou fazer assim. E o 22 fala o seguinte: abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Algumas outras versões dizem o seguinte, deixa eu só colocar aqui: fuja
da aparência do mal, né? Então, outras versões dizem: fuja da aparência do mal. Que bom, Bena, que bom que você nos encontrou aqui. Seja muito bem-vinda, amada. Fuja da aparência do mal. Abstende-vos, quer dizer, evite, se separe, não tenha nada em comum com algo que tenha aparência do mal, tá? Dito isto, eu vou falar aqui algumas das estampas, das vestimentas que nós temos que tomar muito cuidado. Não só em nós próprios, né? Não só as roupas que você usa, mas também as que a gente coloca nas nossas crianças, tá bom? As vestimentas que nós colocamos nas nossas crianças. Obrigada, Kel, pelo carinho. Deus abençoe a você também. Que bom que eu estou conseguindo passar um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido aqui ao longo dessa jornada, né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Marta. Deus abençoe a sua vida também, viu? Lembre-se que você é muito amada por Deus, tá bom? Vocês todos são muito amados por Deus, tá bom? Independente de quem você seja, independente onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, nada pode te separar do amor de Deus. Eu sei que eu tenho um público, né, de LGBTs, eu sei que eu tenho um público de pessoas que não são cristãs, e eu agradeço a confiança, agradeço por você abrir a porta da sua casa, da tela aí do seu celular, do seu tablet, da sua TV, para poder ouvir um pouco de sabedoria e entendimento, tá? Eu agradeço muito, e eu preciso dizer que Deus te ama do jeito que você está agora. Ele te ama. O que Deus não ama é o pecado, mas Deus ama o pecador, tá? Eu fiquei com vontade de falar isso porque muitas das vezes tem pessoas que se esquecem, né? Tem muitas pessoas que são tão julgadas pela sociedade que às vezes se esquecem, né? Que ela é muito amada por Deus. Então, você é muito amado por Deus, você é muito amada por Deus, tá bom? Independente do que você seja, tá bom? Boa tarde. Em relação às coisas materiais, como por exemplo o que você está citando, sobrepõe as bênçãos? Sim. Lembre-se, queridos, que os espíritos malignos são como pessoas sem corpo. Então, os espíritos malignos, eles buscam hospedeiros. Obrigada, Espírito Santo, está me lembrando aqui. Os espíritos malignos buscam hospedeiros. Não sei se vocês se recordam de certa feita, Jesus libertar um jovem de uma legião de demônios que estava atormentando a cabeça daquele demônio. E o demônio disse, na hora que Jesus Cristo ia mandar o demônio para o inferno novamente, para as trevas, para o Hades, o que o demônio diz? O que a legião diz para Jesus Cristo? Manda para os porcos, Quer dizer, são espíritos, eles não têm forma, tá? Que estão à procura de hospedeiros, e muitas das vezes objetos podem sim hospedar espíritos malignos. Pessoas com certeza podem hospedar espíritos malignos. Então, pode sim. Um objeto de ocultismo, e eu vou falar de um objeto aqui que algumas pessoas têm em casa que você tem que tomar muito cuidado. Alguns objetos podem carregar sim, podem estar maquiados, né? Assim como tem a palavra ocultismo já se subentende que é algo que está oculto. Um objeto pode sim carregar algo que está ali travando, bloqueando, separando você da presença do Espírito Santo, porque o Senhor nosso Deus, ele habita na luz. Onde tem trevas, onde tiver uma sujeira, onde tiver algo ainda precisando ser consertado, não tem como ele se misturar. Não tem como ele estar de comum acordo com algo das trevas que esteja ali no seu lar. Então, eu vou falar das estampas e depois eu vou falar do objeto, tá bom? Estampas que podem sim estar carregando um fundo. E quando eu digo um fundo, eu estou dizendo isso porque muitas das pessoas acreditam que não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Camiseta com... como chama aquele objeto que tem as penas penduradas? O mensageiro dos ventos, né? Eu esqueço o nome daquele negócio toda vez. Eu esqueço, eu não consigo gravar. Não tem nada a ver ter uma tatuagem da rosa, do captador de sonhos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma camiseta com símbolos da yoga, budismo, mandala. Na live passada, eu comentei com os irmãos aqui de um presente que eu recebi quando eu era gerente comercial de uma empresa. Eu recebia muitos presentes nas visitas que eu fazia, né, assim, porque como eu levava presentes que a minha empresa dava, e às vezes os funcionários também retribuíam, né, com presentes, e uma vez eu recebi uma caixa com uma mandala carregada de tâmaras vindas do Egito. Tâmaras vindas do Egito. Então, assim, tome muito cuidado. São belíssimos. E por que as mandalas, por que aquele penduricalho que as pessoas colocam nas casas são coloridos, são bonitos? Alguns dizem até que é um ornamento. Não, irmã, isso aí é só um enfeite, é um ornamento. Tome muito cuidado. Veja bem o significado daquilo que você está a falar. Eu falei da caixa de tâmaras, não falei? Gente, ganhei uma caixa de tâmaras. Isso tem mais de 10 anos. Ganhei uma caixa de tâmaras. Gente, pensa numa tâmara gostosa. Pensa. Linda a caixa, coisa mais trabalhada. Uma pena que eu não tirei foto, porque no dia que o Espírito Santo de Deus falou comigo para eu jogar fora, eu joguei fora. Eu não pensei nem um minuto. Aquela caixa não ficou nem um minuto aqui na minha casa, na hora que o Espírito Santo me deu direcionamento para jogar fora. Eu guardei, porque é uma caixa belíssima, de uma madeira muito bonita. Então eu guardava algumas coisas ali dentro. Então, assim, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. A Bena tá falando que a vizinha desenha muito isso na casa dela. Tome muito cuidado. Isso está intimamente ligado à prática de yoga. Vocês já repararam que ambientes onde se dá aula de yoga tem um símbolo desenhado na parede, muitas das vezes, com 3 dedos para cima? Vocês já viram? É um símbolo com 3 dedos para cima. É um símbolo do hinduísmo. Tome muito cuidado com aquilo. As posições, eu nem ia falar sobre isso. O olho grego, é verdade, irmã. Eu nem ia falar sobre isso porque eu tô falando aqui das estampas, né? Eu ainda não falei todas. Que a gente não pode ter nas nossas roupas. Aqueles 3 dedos. E também, às vezes, as pessoas colocam foto da deusa Shiva ou de outros deuses do hinduísmo na parede, né? A Shiva, se não me engano, é aquela que tem ela tem uma tromba de elefante. Ela é uma mulher, mas ela tem uma cabeça com uma tromba de um elefante. É uma deusa do hinduísmo, né? Muitos lugares onde se pratica yoga tem essas fotos. E há uma explicação para isso. Né? As posições, né, que essa prática ensina, né, são posições de adoração a deuses pagãos. Então, aquelas posições que eles ficam alguns segundos, alguns minutos, não sei, eu nunca fiz, são posições de adoração a alguns deuses, né, do hinduísmo. Então, tome muito cuidado. Xamanismo, chakras, quem mexe com chakras, se você, a sua massagista, se porventura ela fale, né, algo a respeito disso, estou liberando os seus chakras, estou te energizando, estou limpando os seus chakras, os seus pontos espirituais, tome muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. A Marta tá falando aqui que o pessoal coloca aquela Iracema, a deusa da mata, junto das onças nas paisagens. Sim. E nós sabemos que esses desenhos, eles nada mais são do que uma adoração a Deus em Iemanjá, né? Que é aquele símbolo, né, daquele café famoso. Sabe aquele café famoso que é assim de jovens porque é um café da modinha?
É um lugar onde o café custa 10 vezes mais do que se você for na lanchonete da esquina. Sabe aquela cafeteria famosa? Tem o desenho de Iemanjá ali no copo. Tem ali o desenho de um deus pagão ali no copo. Tome muito cuidado com simbologias, tome muito cuidado com o que você deixa entrar nas suas casas, tá? Essa cafeteria muito famosa, eu acho que eu não preciso falar o nome dela aqui, e acho que todo mundo sabe qual cafeteria que eu tô falando, e que começa com S, né? Tome muito cuidado. A Bena tá falando que ela sempre achou estranho 7 chakras. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. Uma das estampas também que você tem que tomar cuidado. Então, né, se você tem estampa de Buda na sua camiseta, a irmã me lembrou muito bem aqui, estampa do olho grego, tome muito cuidado, você está evocando talvez você não saiba, né? Desculpa, eu ia falar nós, mas pode ser que você não saiba, e isso não é culpa sua, porque a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é isso que você está fazendo agora, você está adquirindo conhecimento. Talvez você não saiba, mas os deuses da mitologia grega, cada um representa um demônio. Cada um representa um demônio. Então, assim, tome muito cuidado com o que você está colocando nas suas crianças. Tome muito cuidado. Se você está colocando a sua criança com uma camiseta da Stitch, que é aquele desenho da Disney, tome muito cuidado, é um demônio. É um demônio. Se você está colocando uma camiseta da Pequena Sereia, uma fantasia da Pequena Sereia na sua criança, qual que é a história? Qual que é a história da Pequena Sereia? Ela vende algo, ela não vende, ela faz uma troca. Ela troca a voz dela, e vocês me corrigem se eu estiver errado, ela troca a voz dela para poder ter pernas. Ela faz uma troca com o inimigo. Amados, Deus ama a gente demais. Você não precisa trocar uma habilidade sua. Obrigado, Espírito Santo, está me lembrando isso. Você não precisa trocar uma habilidade sua para você ter outra. Deus, ele é tão misericordioso conosco que ele permite que nós acumulemos bênçãos. Então você pode sim ter a bênção da saúde na sua casa, a bênção da prosperidade, a bênção de ter uma família harmoniosa, a bênção de ter filhos em boas escolas. Você pode acumular as suas bênçãos. Deus Todo-Poderoso não quer que você troque nada com ele. E se alguém te falou, você precisa ser pobre para poder servir a Deus. Você precisa entregar você não precisa casar para você servir a Deus. Obrigado, Espírito Santo está me lembrando aqui. Se alguém te falou que você precisa trocar algo seu, uma bênção que você tem direito, e casamento e ter um relacionamento harmonioso é um direito seu, é uma bênção que Deus dá. Se Deus está te falando, se alguém, desculpa, não Deus, está te falando isso, está trocando por algo, desculpa, amado e amada, não está vindo de Deus, não. Deus permite, olha que palavra linda, gente. Deus permite que você acumule bênçãos. Glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Quando tirei, olha o testemunho da irmã Cris aqui. Olha esse testemunho, gente, presta atenção. Quando tirei o filtro dos sonhos de dentro do meu carro, também retirei um elefante, a Ganesha, isso mesmo. Eu não estava lembrando do nome, né? É uma deusa hindu que ganhei, ela também tirou, ela ganhou de presente. E eu estou falando aqui que é algo feio? Não, aquelas mandalas são lindas, né? Tem algumas pessoas que pintam, que colocam cores vivas, é um objeto harmonioso, né? Porque ele tem o mesmo tamanho, então ele tem uma harmonia nele ali. E quando uma pessoa te dá de presente, aí a pessoa vira e fala assim, olha, você tem que pendurar no lado direito, onde bate o vento, porque a mandala precisa girar dentro da sua casa. Gente, tome cuidado, por favor, prestem atenção no versículo de 22 aqui, de 1 Tessalonicenses, que a gente leu. Abstende-vos de toda aparência do mal. Se aquilo aparenta não ser de Deus, você precisa lançar fora. Pare de ficar brincando. Gente, tem gente que fala assim, não tem nada a ver, eu tenho isso na minha casa e não tem nada a ver. Foi um presente de uma pessoa que me ama muito, que eu gosto muito. Tome muito cuidado, fuja da aparência do mal, ou você vai pagar para ver.
Aí a pessoa te dá um objeto ali, aí você paga para ver. Ah, vou deixar aqui que não tem nada a ver não. Cuidado, cuidado. Por favor, tome cuidado. Obrigada, Cris, pelo seu testemunho, viu? Deus ama muito a sua vida, viu? Glória a Deus. E eu queria falar, amém, glória a Deus. Isso mesmo, irmã Sandra, ela falou, a irmã disse sobre Bruda, eu logo joguei no lixo, jogue tudo fora. E se possível, quebre antes, tá bom? Para que outras pessoas não utilizem, tá bom? Roupas com estampas, eu já falei do olho grego, né? Então tome muito cuidado com as estampas da Disney. Tome muito cuidado com as estampas da Disney. Eu já eliminei, acho que 90% de tudo que eu tinha da Disney aqui na minha casa. Eu ainda devo ter algumas coisas, mas eu ainda preciso conversar com meu filho a respeito disso, porque são coisas que pertencem a ele, né? E eu respeito muito a individualidade da criança, eu preciso conversar com ele. Então, assim, tome muito cuidado, tá? Desenhos da Disney, tome muito cuidado com as mensagens subliminares que esses desenhos trazem, tome muito cuidado com roupas de rock. Essa estampa de rock eu tirei de uma ex-bruxa, né? Eu sigo hoje ela é serva do Senhor nosso Deus vivo, mas ela era bruxa, né? Ela mexia com magia, ela mexia tanto com a magia branca quanto a magia negra, tá bom? Ela mexia com as duas magias. E ela fala nas lives dela sobre os itens que ela utilizava nas magias, ela utilizava na casa dela e como vestimenta também, né? Ela ensina nas lives dela. E ela falou, eu tô tentando ler aqui, ela falou de um personagem aqui. Ela falou estampas de rock, tomar muito cuidado, porque a maior parte das bandas de rock, elas são dedicadas, tá, a Lúcifer, né? A Lúcifer, né? Eles falam que é a religião luciferiana, né? Eles se referem com esse termo. Então tome muito cuidado com as estampas de bandas de rock que você está utilizando. Se você perceber bem, geralmente essas fotos de bandas de rock, essas camisetas geralmente são escuras, são da cor escura, e geralmente você percebe que são pessoas que gostam muito de cores escuras nas vestimentas, né? Isso não é à toa, assim como quando você passa, vocês já viram que agora pelo menos onde eu moro, no estado de São Paulo, tá muito modinha ter adega, né? Tá com muita modinha agora esse negócio de adega, esse negócio de narguilé, né? Que nada mais é do que você ingerir gás carbônico direto para o seu pulmão. Quer dizer que se você ia morrer com 90 anos, você vai morrer com 80. Se você fosse morrer com 80, você vai morrer com 70, porque você está ingerindo gás carbônico puro para o seu organismo, né? Isso foi mais do que comprovado através de uma doutora em estudos do cigarro da USP, né? Uma doutora que ela é dedicada a experiências com cigarro, e ela estava explicando que esse narguilé nada mais é do que quando você coloca aquele carvão, você está ingerindo gás carbônico direto para o seu organismo, sem filtro, né? Então, assim, vocês já perceberam que esses lugares, isso que eu ia falar, essas adegas, esses lugares que se fazem uso e prática, né, desses elementos que eu acabei de mencionar aqui, vocês já perceberam que são lugares que são pintados de cores escuras? Geralmente as paredes são pintadas de roxo, de preto, de marrom, geralmente são cores bem escuras. O inimigo ama a escuridão, o inimigo ama o oculto, ama estar nas trevas. Então, pode perceber isso. Gente, sempre tenha isso em mente. Um abismo puxa outro abismo. Um abismo puxa outro abismo. E aí, onde tem essas adegas, que nada mais são lugares que vendem bebidas alcoólicas, e nós sabemos que o uso de bebidas alcoólicas em excesso, eu acho que eu não preciso falar aqui qual é o mal que causa ao organismo, e o mal não é só para a pessoa, né? Porque as pessoas que são alcoólatras destroem famílias, né? Destroem famílias. Famílias são destruídas por conta do alcoolismo, nem era isso que eu ia dizer. Vocês já perceberam que esses lugares são escuros? São escuros, né? Você entra em um lugar escuro, Deus me livre guarde, eu nunca entrei num lugar desse, muito pelo contrário, quando eu vejo que tem um lugar assim, eu ando na rua, eu não ando no passeio.
Em Minas a gente fala passeio, né? Calçada. Eu não ando na calçada e geralmente quando eu passo em frente a um lugar assim, eu oro o Salmo 23 ou 121, tá? Geralmente eu oro um salmo quando eu tô passando, porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Então, se algo maligno quiser te visitar ali naquele momento, porque você está passando à frente deste lugar, a palavra de Deus é espada. Ela vai te proteger. Ela vai evitar que algum espírito maligno invada ali o ambiente que você está, tá bom? Então, vocês já perceberam que é escuro? Assim como as vestimentas, né, que tem estampas de rock, estampas de bandas que são nitidamente luciferianas, né? Estampas, ela colocou aqui um personagem que é o Harry Potter, que é um aprendiz de bruxo. Tome muito cuidado, né?